a saber, Maria, mãe de Tiago, Salomé, Joana, um grupo de mulheres, elas foram até o sepulcro. Para quê? Elas estavam levando unguento, bálsamo, elas estavam levando especiarias para colocar no corpo de Jesus, porque era assim que se fazia antigamente. O defunto morria, depois do terceiro dia, eles iam e começavam a embalsamar o corpo, para que ele demorasse mais um tempo cheiroso. E aquelas mulheres, elas começaram logo a debater, e no meio do caminho, elas viram que elas teriam uma dificuldade. Qual era a dificuldade, pastor? A dificuldade é que no meio do caminho elas foram conversando entre si. Tem até um dos evangelhos que comenta isso. E elas ficavam se perguntando: quem há de remover a pedra? A preocupação com aquelas mulheres era com a pedra. A pedra seria o maior obstáculo. A pedra seria o grande empecilho. A pedra seria o motivo, talvez, que elas não conseguissem o seu objetivo, que era de colocar um unguento no corpo de Jesus. E até nos dias de hoje, a pedra tem sido empecilho para muita gente. Presta bem atenção. A pedra a pedra para o distraído nela tropeçou, mas o violento pegou a pedra e numa briga ele atirou. Você está entendendo? A pedra nos dá uma revelação, porque depende da pessoa. O construtor, quando viu uma pedra, ele disse: epa, com essa pedra e muitas outras, eu posso construir um grande edifício. O camponês, vindo do seu serviço, muito cansado, quando ele viu a pedra, disse: opa, aquela pedra é para eu sentar e descansar. As crianças, quando viram a pedra, muitas delas disseram: a pedra é para brincar. Você talvez não está entendendo, você vai entender daqui a pouco. A pedra, talvez para o escultor, ele viu uma pedra muito rústica, difícil de trabalhar, e depois que ele esculpiu uma escultura, ele disse: ali é uma pedra depois de um trabalho ou uma obra realizada. A pedra para Davi foi a ferramenta que ajudou a derrubar aquele gigante. Note, queridos, que o problema não está na pedra, mas de como nós usamos a pedra. Ou seja, tem uma pedra que está no teu caminho, então mude a sua atitude, que Deus vai remover essa pedra em nome de Jesus. A pedra vai por terra em nome de Jesus. Quando elas chegaram lá, elas perceberam que a pedra não estava. Ué, aconteceu alguma coisa aqui, o que é isso? E aparece um anjo e diz para elas: vocês estão procurando quem? Ué, esse túmulo não é de Jesus? Esse? Querida, você está enganada. Esse túmulo nunca foi, nunca pertenceu a Jesus. Mas ele estava aqui, pois é, passou somente 3 dias. Mas agora, olha aí, ele não está mais aqui porque ele está vivo. Aquelas mulheres saíram atemorizadas e correram e foram falar aos discípulos. E quando elas encontram Simão Pedro, encontram os outros discípulos, tinha Simão Pedro e tinha também João. Fale, Pedro e João. Pedro e João. E elas falaram para Pedro e João e disseram: Jesus não está mais no sepulcro. Um olhou para o outro e disse: encontrar uma mulher doida não é tão difícil. Mas daí um bocado de mulher junta, isso só pode ser um hospício ambulante, não é possível. E disseram: não, a gente tem que ir lá. Mulher falando besteira desse tanto, vamos lá. E os dois, a Bíblia diz que saíram correndo, dispararam. Pedro saiu apressadamente, João também, só que a Bíblia diz que João correu mais do que Pedro, e João chegou na porta do túmulo primeiro, mas a Bíblia é clara em dizer que ele chegou na porta, mas não
junto com Pedro, apressa a corrida, chega lá primeiro, mas ele não entra. Observe uma coisa, tem uma característica de João aqui lindíssima. Sabe o que é? João, quando ele chega na porta, ele começa a observar os detalhes. Você já reparou em algum filme, novela, algum seriado de TV, alguma coisa assim, que um perito policial, quando ele chega numa cena do crime, o que ele mais faz é observar os detalhes, coisas que nós não vemos, eles enxergam, coisas que nós não enxergamos, eles veem. Eles chegam no lugar e olham uma coisa, vê agenda telefônica, vê uma impressão digital, ele vê detalhe, ele vê um objeto caído, ele vê marca de sangue, ele vê pegada, ele vê pisada, coisa que você passa batido, passa desapercebido. Ele já enxergou o carro que está no estacionamento, ele já enxergou se a porta estava fechada ou aberta, se estava com trinco, 1 ou 2, tudo o perito ele observa. João, quando ele chega na porta, ele faz uma observância de perito, ele começa a olhar os detalhes, ele não queria entrar, o interesse de João não era entrar, era observar. Quando João chega na porta, ele começa a olhar, a olhar, a olhar, e ele se abaixa. A Bíblia diz que ele se abaixa, sabe o que é isso? Para ver tudo de perto. E ele se abaixou e viu os lençóis no chão. Ele olha os lençóis no chão, observa que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ele está enrolado, ele está dobrado, num lugar à parte. Olha como a Bíblia é rica no detalhe. Tinha um lençol no chão, embolado, jogado, mas o lenço estava dobradinho e colocado à parte. Daí a pouco vem Pedro. Pedro, queridos, sempre foi estabanado, esbaforido. Pedro sempre foi desastrado. Pedro sempre teve uma conduta de estabanado. E vem Pedro com tudo. Parece que vejo Pedro olhando João na porta do túmulo e diz: ele chegou primeiro, mas não entrou. Vamos ver quem entra. E agora ele vem e praticamente atropela João na entrada, e entra e não olha nada. Há um mistério nesta revelação, sabe por quê? Porque tem esses dois tipos de pessoas que seguem a Jesus. João é uma categoria de pessoa que nós poderíamos chamar de pessoas cautelosas, prudentes, observadoras, pessoas que sabem o momento de entrar e o momento de sair. João, note que quando ele chega na entrada, ele disse: aqui é o meu limite, eu não posso entrar de qualquer maneira, primeiro eu tenho que saber onde eu estou para poder entrar. E nós temos pessoas que elas sabem o seu limite, elas sabem entrar, elas sabem sair, mas infelizmente temos desastrosos, temos estabanados, temos entrões, temos penetra. Às vezes não foi convidado a entrar, ele entra com tudo, ele não observa, ele não tem cautela, ele é o guloso, ele é a gulosa, ele é o desastrado, ele é o precipitado. A pior coisa no mundo